carboidratos, né? Carboidratos. Só essa primeira parte aqui de carboidratos. Vamos lá. Carboidratos. Depois eu quero que você manda mais vídeo pra mim, viu? Depois eu quero que você manda mais vídeo pra mim. Bonitinha. Vamos lá, depois eu quero que você manda mais vídeo pra mim, viu? Vou mandar nada pra você não, Rosinha. Isso aqui não entra? Que Qual? ele falou? Qual? Essa parte de metabolismo de glicose e outros açúcares? O que ele falou que não entra? Metabolismo de carboidratos? Metabolismo de carboidratos. Nós temos um método de queimar gordura, tá vendo? Metabolismo de carboidratos. Que não entra. Misericórdia. Vamos lá então? Carboidratos. Hidratos de carbono, açúcares e ou glucídios. Presta atenção que você pediu pra ele dar aula. Carboidratos, hidratos de carbono, açúcares ou glucídios, né? Então são sinônimos de carboidratos, né? Ou pode ser chamados também de carbonos hidratados. Toda substância, toda molécula orgânica, presta atenção, toda substância orgânica, na constituição, né, na estrutura da substância orgânica, vai ter os chomps. Os chomps. Na estrutura química, presta atenção. Na estrutura química da substância orgânica, eu vou ter o meu famoso chomps. Né? Por que não fala isso? Claro que fala. Show! Na estrutura química Ficou pra trás. das substâncias orgânicas, das minhas substâncias orgânicas. Quem são minhas substâncias orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. São substâncias orgânicas, tá? Então, na estrutura química das minhas substâncias orgânicas, eu vou ter chomps. Presta atenção aqui, gente. Eu não vou parar, né? Para desse. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tudo bem? No caso dos carboidratos ou carbonos hidratados, eu vou ter o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? No caso dos carboidratos, eu vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Também desagrupa os alcoólicos. Né? Exatamente. Nós vamos ver aqui. As biomoléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, os átomos de carbono estão unidos a grupos alcoólicos. O que são esses grupos alcoólicos? Os átomos de quê? Os átomos de carbono estão unidos a grupos alcoólicos. Então, esse aqui é um grupo alcoólico. Ó. A hidroxila, né? Então, na química tem orgânica. No carboidrato? Como é que é? Tem álcool no carboidrato? Sim. Por isso chama-se carbonos hidratados. Tem álcool. Um hidratante tem água. Ele tem água. E tem no grupo funcional, o grupo funcional é o álcool. É o OH. É a hidroxila. Que isso na química orgânica é álcool. Eu bebo álcool, mas é assim. Se você come arroz, quando ele é metabolizado... Então, se eu comer muito arroz, eu posso ficar bêbado. Não é assim, né? Tô zoando, tô tipo mega zoando, tá de boa, vai lá. Não é assim. Então vamos lá. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Em particular, os polissacarídeos, cujas funções gerais são armazenamento estrutural e reconhecimento. Quais são os polissacarídeos mais conhecidos da nossa natureza? Não. Polissacarídeos. Quais são os polissacarídeos mais conhecidos da nossa natureza? Glucogênio. Não, sem buscar. Vocês viram isso em bioquímica? Celulose. Não. Celulose? Não, celulose. Pode ser, entendeu? Celulose, o que mais? Almidon e glucógeno. Acabou de ler. Então, esses são os polissacarídeos mais abundantes na natureza. Vamos lá então. Onde se encontra a celulose? Nas plantinhas. Que parte das plantas? Na clorofila. Não. Onde se encontra a celulose? Nas folhas?
Em que parte das folhas? No A parte caule. de fora. Na. Não é membrana não. Como é que chama? A folha. É por aí mesmo. Como é que chama? Onde se encontra a celulose nas plantas? Não é lembrando o nome, não é português. Como é que é formada uma célula vegetal? Raiz, Do que é constituída uma célula vegetal? Do que é constituída uma célula vegetal? Vai cair natural aí? Não, não vai cair, mas eu quero perguntar. Saber. Do que é constituída uma célula vegetal? Uma unicelulose. Primeiro de uma parede celular. Depois de uma membrana celular. Depois o núcleo, aí depois tem as organelas. Gente, foi isso que a gente não soube responder? Sério? Exatamente. Então, a celulose ela está onde? Na parede celular. E a gente já viu como é que é sobrar aqui. Sobrar. Faltar. Monetariamente falando. Vamos lá. É câmbio. Resta, né? É câmbio. Funções dos polissacarídeos. Então vamos lá. Mas você Armazenamento. já falou de mono? Não, ainda não. Estou no comecinho ainda. Ô, Letícia, não trabalha Porque ele falou de poli. Então, as funções dos polissacarídeos. Armazenamento estrutural e reconhecimento. Estrutural. Onde se encontram esses... Por que os polissacarídeos têm função estrutural? Por causa da sua sequência de aminoácidos? A sua sequência de Não, de moléculas de aminoácidos, glicose. carboidratos, De moléculas de glicose. de carbono. Né? E até por que tem função de reconhecimento? Por que eles reconhecem? O que eles reconhecem? Eles reconhecem o quê? A estrutura? Estrutura? Que estrutura? Molecular. Molecular. Onde? Putz. Reconhece uma molécula. Tudo bem, reconhece uma molécula. Onde ele reconhece essa molécula? Quem tem esse poder de reconhecer uma molécula? Quem tem esse poder de reconhecer uma molécula, de reconhecer outra célula? Quem tem esses poderes? Não. A membrana celular. Então, na membrana celular, se nós analisarmos, voltarmos lá em histologia, e se nós analisarmos, a gente sabe muito bem que a membrana celular ela é formada por uma bicapa lipídica. Tudo bem? Uma bicapa lipídica. Com proteínas incrustadas na membrana, proteínas, né, transmembranais. Proteínas transmembranais ou proteínas o quê? Periféricas incrustadas na membrana, nessa bicapa lipídica. Tudo bem? Onde? Na parte externa da bicapa lipídica, que essa a cabeça, na cabeça, né, desse fosfolipídio, né, eu tenho o quê? Eu tenho moléculas de açúcares unidas nessa cabeça. E essas moléculas de açúcares formam-se polissacarídeos, né? Moléculas de açúcar unidos ao lipídio. Então eu tenho um quê? Um glicolipídio. Moléculas de açúcares unidas às proteínas. Então eu tenho uma glicoproteína, tá? E esses açúcares, na verdade, são o quê? São polissacarídeos, né? São vários polímeros de açúcares unidos. Então, esses glicolipídios e essas glicoproteínas, na verdade, têm a função de quê? De reconhecimento de substâncias que entram dentro da célula, que vão entrar dentro da célula. Inclusive, esses glicolipídios e esses glicoproteínas também reconhecem outra célula. Então, por isso que tem a função de reconhecimento, esses polissacarídeos têm a função de reconhecimento. Então, a união dessas glicoproteínas e desses glicolipídios vai formar o quê? Vai formar uma capa graçosa, né? Uma capa graçosa, uma viscosa, aqui, ó, né? Vai dar o quê? Uma capa graçosa, viscosa, aqui nessa região aqui da matriz extracelular. Como se chama essa capa viscosa? Glucocálice. É histologia. Glucocálice. Função dos polissacarídeos. Reconhecimento. Eu expliquei isso, expliquei na casa do Gustavo, isso, hein? Esqueceu? Amanhã eu já tenho. Esqueceu? Uhum. Vamos lá. Funções dos carboidratos. Vamos lá.
Carboidratos aportam de 40 a 45% do total de aportação calórica. Geram e armazenam energia. No fígado, músculos em forma de glicogênio, né? Então, eles geram energia e armazenam, né? Essas glicoses, né? No músculo, no fígado, né? Na forma de glicogênio, né? Geram ácidos graxos e aminoácidos. Podem formar parte de moléculas complexas como glicoproteínas, glicolipídios, né? E ácidos nucleicos. Aportam fibras na dieta. Porque tem, por exemplo, nós não temos uma enzima chamada celulase. Então, quando a gente come verduras, né? Come alface, então tem celulose na parede celular, né? Dessas verduras, né? Tem celulose. Então, como a gente não tem a enzima celulasa, então essa celulose ela vai ajudar na formação do bolo fecal e vai ajudar na expulsão das fezes, né? Do nosso organismo. Então vai auxiliar nos movimentos o quê? Peristálticos. Exatamente. Vamos lá. Carboidratos são estruturais porque formam parte das células e dos tecidos. A maioria dos alimentos de origem animal, como a carne e os pescados, contém pequena quantidade de carboidratos. O carboidrato dietético principal de origem animal é a lactosa, que se encontra no leite e nos produtos lácteos. Classificação dos carboidratos. Vamos lá. Pode apagar isso aqui? Então, de acordo ao número, então, os carboidratos são classificados pelo número de unidades, tudo bem? Os carboidratos são classificados pelo número de unidades. Então, eu tenho monossacarídeos, os sacáridos. Depois eu tenho os disacáridos, ou disacarídeos. Depois eu tenho os trisacáridos. Depois eu tenho os oligosacáridos. Não tem trisacáridos não. Tem não? É oligo e pó. Que alguns livros trazem como trisacáridos. Aí eles falam de oligosacáridos. Oligo é de 3 a 10. Isso. Oligosacáridos, depois eu tenho os polissacáridos. Monossacarídeos é apenas uma molécula de açúcar, né? Disacárido, duas moléculas de açúcar, né? Oligosacáridos, alguns livros falam de 3 a 10, outros livros falam de 4 a 10. Algumas literaturas falam de 3 a 10, outras literaturas falam de 4 a 10. Polissacáridos, mais de 10 açúcares unidos. É 1000, né? É 1000. Como se chama a união de um açúcar a outro açúcar? Não. Elance o quê? Glucosídico. Peptídico de proteína. Elance glucosídico, né? Exatamente. Monossacarídeo. Quais são os exemplos de monossacarídeos que nós temos aqui? Ó? Quais são os exemplos de monossacarídeos? Glucosa. Frutose. Você está lendo aí, meu filho? Você está lendo aí, né? Tá lendo, tudinho. Glucosa. Frutose. O que mais? Galactose. Presta atenção aqui. Manosa. O que mais? Só. Na cabeça, tem que saber, subentende, você que sabe, né? Segundo ano de medicina, né? Tem que saber. Viram isso em introdução bioquímica, pô. Não é? Quais são os disacarídeos? Vamos lá. Sacarosa. Maltosa. Lactosa. O que mais? Falta mais um? Falta mais um não? Falta não. Sacarosa, maltosa, lactosa. Qual é a enzima que degrada a sacarose? Sacarasa. Qual é a enzima que degrada a maltosa? Maltasa. Qual é a enzima que degrada a lactose? Lactasa. Exatamente. Moleque! Oligosacarídeos, né? De 3 a 10. Polissacarídeos. Quais são os polissacarídeos de origem vegetal? Almidão. Almidão e celulose. Quais são os polissacarídeos de origem animal?
Glucogênio. Glucogênio, onde se encontra o glucogênio? Fígado. 75% no fígado, 15% aonde? Safou, tem que cair na prova desse jeito. O Luiz hoje é menino. Por quê? A dona Angélica acabou de dar a cagada dele ali embaixo. É mesmo? Por quê? É porque ele é menino velho, ele Ele não não gosta sabe de falar resolver as nada coisas. sobre. Ela fala as coisas dele. Tá bom. Ela tá com o garanto dele aí, tem um serviço pra pagar e ele não vai receber o garanto e ela ainda tem que pagar ainda o serviço. Serviço. Sai pagando. Mas, Porta lá. está fechado? Porta está fechado. Eu acho que sim, sei lá. Você não viu, filho? Ele ainda pediu pra você ir lá ver. Ô, filho, não vai nada não. Vai lá, meu bem. Aí ela fala que eu tô com a chave. É, Ô, filha, tá. lá. Vai pagar? Dá na benzinha. Vai pagar? Pode apagar? Pode apagar? Pode, meu amor, apaga. Pois é, rapaz, eu digo, rapaz, eu mando ela usar esse dinheiro desse garanto aí, mas se lascaram, não vai lá atrás onde tu mora, ela não sabe onde é que vai morar. Vamos lá. Próximo. Vamos sacar do... Características digeríveis. Características nutricionais. Então, os carboidratos podem ser digeríveis, né? Ou disponíveis, e fibrosos ou não disponíveis. Então vamos lá. Vamos estudar monossacarídeos. Os glucídeos têm um grupo carbonilo. Então, se nós analisarmos, Vou colocar esse aqui. Então, vamos cá. Acompanha comigo aqui. Eu tenho uma molécula de glicose, tudo bem? A molécula de glicose... A molécula de glicose é C6H12O6. Tudo bem? Não, doce? Não, tá certo. C6H12O6. Então, olha aqui, ó. C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um grupo funcional chamado grupo aldeídico ou aldeído. Tudo bem? Grupo funcional aldeídico. Então vamos lá. O segundo carbono, esse aqui é o primeiro carbono, tudo bem? O primeiro carbono é chamado de carbono carbonilo. É o carbono ligado. O carbono que encontra-se o grupo funcional. Tá? Chamado de carbono carbonilo. O segundo carbono, o terceiro carbono, o quarto carbono, o quinto carbono, o sexto carbono. Tudo bem? No segundo carbono, eu tenho uma hidroxila. Tudo bem? E tenho um hidrogênio. No terceiro carbono, eu também vou ter um hidrogênio e uma hidroxila. Tá vendo que mudou a posição aqui, ó. Tá? A estrutura da molécula é assim. No livro está falando assim, né? No Harper também encontra-se... Não é essa, é uma manose? Não, meu filho, isso aqui é uma deglicose. Não, meu filho. Tá? Uma deglicose. Vamos lá. O terceiro carbono, o quarto carbono, né? O quarto carbono possui um hidrogênio, né? Uma hidroxila e um hidrogênio. O quinto carbono também possui uma hidroxila e um hidrogênio. Tudo bem? E o sexto carbono, né? Possui aí CH2OH. Né? CH2OH. Presta atenção aqui. Presta atenção nessa molécula aqui. Então nós temos aqui carbono número 1, que é o carbono carbonilo, carbono número 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nós temos aqui quantos hidrogênios? Um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio é O2. Não, bem. Aí você tá mostrando. Ah, não, eu entendi, perguntando. Nossa. Estou mostrando só a molécula da glicose. É? Estou mostrando uma molécula. Como é formada, né? Isso aqui é a fórmula. O quê? A fórmula o quê? Essa aqui é a fórmula estrutural. E essa aqui é a fórmula o quê? Como é que chama essa fórmula aqui? Não. Essa é a fórmula estrutural. Vamos recordar lá em química. Lá em introdução bioquímica. E essa fórmula aqui é o quê? Reduzir. Fórmula reduzida. Muito bem. Não é meu filho. Fórmula reduzida. Fórmula reduzida. Né? Então aqui, analisando
eu tenho esse primeiro carbono aqui, tudo bem? Esse primeiro carbono está ligado a um hidrogênio, está ligado a 2 oxigênios e está ligado a toda essa estrutura aqui, tudo bem? Esse primeiro carbono, eu não posso chamar ele de carbono químico. Por quê? Ele está ligado, ele tem dupla ligação aqui no oxigênio, não tem? Então eu não posso chamar ele de carbono quiral. Esse carbono 2 aqui, eu posso chamar de carbono quiral? Pode. Por quê? Está ligado a 4 substituintes diferentes. Está ligado a uma hidroxila, está ligado a um hidrogênio, está ligado a um grupo funcional aldeídico e está ligado a toda essa outra estrutura aqui. Esse carbono número 3 aqui, eu posso chamar ele de carbono quiral? Não. Por quê? Porque carbono está ligado no carbono. Já é mais diferente. E aí? Posso chamar de carbono quiral sim. Por quê? Porque está ligado a um hidrogênio, está ligado a uma hidroxila, está ligado a toda essa reação aqui, toda essa estrutura, e está ligado a toda essa estrutura aqui. Carbono número 4, eu posso chamar de carbono quiral? Pode. Pode. Está ligado a hidroxila, está ligado a hidrogênio, está ligado a essa estrutura e está ligado a toda essa estrutura aqui. São diferenciadas, não são diferentes as estruturas? Carbono número 5 eu posso chamar de carbono quiral? Sim. Está ligado à hidroxila, está ligado ao hidrogênio, está ligado a toda a estrutura de cima e está ligado a toda a estrutura de baixo. Carbono número 6 eu posso chamar de carbono quiral? Não. Por quê? Na verdade, pode. Pode? Por quê? Também não, porque não tem como separar o hidrogênio. Não tá ligado a 4. Entendeu? Está ligado a toda essa estrutura, está ligado a uma hidroxila, está ligado a um hidrogênio, está ligado a outro hidrogênio. Muito bem. Então, o carbono 1, que é o carbono carbonilo, não é carbono quiral. E o sexto carbono também não é carbono Quiral. quiral. O primeiro e o sexto. Então, a molécula de glicose, ela tem carbonos quirais? Tem carbonos quirais. Carbono 2 é um carbono quiral, carbono 3 é um carbono quiral, carbono 4 é um carbono quiral, carbono 5 é um carbono quiral. Então, subentende-se que essa molécula de glicose, ela pode o quê? Ela pode fazer estereoisômero, ela pode fazer processo de isomerização. Ela pode rotar a luz polarizada. Ela pode rotar a luz polarizada. Por que eu chamo de D-glucose? Por que essa molécula aqui chama-se D-glucose? Destrógeno. Por que ela é destrógeno? O H está no último do lado direito. Não, pela vida para direita. Porque eu tenho 1, 2, 3. Não, ela só falou que é Quatro. a penúltima. Só o penúltimo que serve. Só o penúltimo que usa do lado direito? Nossa, eu aprendi que se tem uma grande concentração de hidrogênios do lado direito, é porque ela é glicose. Se tem uma grande concentração de hidroxila do lado esquerdo, porque ela é L-glicose. Só o penúltimo que for do lado Só o penúltimo? direito. Só o penúltimo? Então é aqui o quinto carbono, né? É. Nossa. Se só esse for, já é. Nossa, eu aprendi tudo errado na minha vida. Toda a minha vida. A próxima vez você senta com ela e deixa ela dormir. Porque o livro dela tá zoazinho. E o que o Harper fala? O que o Harper fala? É no meu Porque aqui, ó, tem 3, realmente, tá? Bate, né? Tem essa... Então. Não, mas assim não é quantidade, é 1, 2, 3. Aqui são 2. Aí, ó. E quando tem 2 do lado de cá e 2 do lado de cá, quem que determina aqui que é o quê? Porque tem aí 2 do lado de cá e 2 do lado de lá? Que é... Da manosa. Da manosa tá aqui, ó. Aí, ó. Por isso que ela disse, no penúltimo tá indo assim, entendeu? 2, 2. Que é 3, meu filho. Que 3? Isso aqui não tá fazendo parte, não. Faz não. parte sim, é no último carbono 6 aqui, ó. Faz parte sim. Ô, Der, ela tá errada. Ah, ela tá erradíssima. E na prova como é que vai falar? Não, faz aqui. Quanto maior, se tá concentrado, se o H tá mais concentrado do lado direito, é D-glucosa. Se o H tá mais concentrado do lado esquerdo, é L-glucosa. Tá errado. Pergunta para Rico. Pergunta para Rico. Tá erradíssimo isso. A gente vai falar, não sei.
Lo que la doutora disse. Ah. Nada de carbono 5, não. Nada no carbono quinto. Nada a ver. Próximo. Olha aqui, ó. Vamos analisar essa aqui, ó. Né? Pega a lactose. Vamos lá. 1, né? 1, 2, 3. 1, 2. Né? Cadê a D? Cadê a outra? Não tem L, não? Não tem L? Não tem L. Tem tradução dela. É porque a maioria são Ds. A maioria dos açúcares não são Ds. E os aminoácidos? Os aminoácidos são Ls. Os aminoácidos são Ls. A maioria dos aminoácidos da natureza são Ls, aminoácidos, né? L-alfa aminoácidos. Tudo bem? Vamos lá. Como é que é? Se forma proteína, são L, né? São L. L-alfa aminoácidos. Existe um outro mais opção. Vamos lá, pessoal. Continuando. Os glicídios têm um grupo carbonilo, é dizer, o carbono unido a um oxigênio mediante doble lance. O sufixo osa é utilizado no nome de açúcares e o sufixo asa é para enzimas, né? Então, se o grupo de carbonilo é aldeído, então eu tenho uma aldosa. E se o grupo carbonilo é uma cetona, eu tenho uma cetose. Muito bem. Classificação dos monossacarídeos. Aí, ó. Classificação dos monossacarídeos. Então, aí, ó, se classificam de acordo a 3 critérios. Segundo sua função, carbonilo, podem ser aldosas ou cetosas. Presta atenção. Esse açúcar aqui, ó, essa glicose aqui, ó, é uma aldosa ou uma cetose? É uma dose. Não sei se dose. Ele é uma aldosa ou uma ligação ali, é? Isso é uma dupla ligação. Então é cetose. Uma dupla ligação com um hidrogênio aqui, Então ó. é uma aldose. É uma aldosa. Qual é o único açúcar que é cetosa? Frutose. Frutose. A frutose ela é assim, ó. Ela vem assim. Ao segundo carbono, ela tem um grupo funcional. Ela tem um grupo funcional cetona. Pode analisar aí na molécula de frutose para vocês verem. Não é? É no segundo carbono ou no primeiro carbono? Segundo carbono. Então, Carbono. exatamente. Então, na caso da frutosa, o carbono carbonilo vai ser o segundo carbono. E no caso da glicose, o carbono carbonilo vai ser o primeiro carbono. Que é a aldose. Bem? Vamos lá. Então, segundo o número de carbonos. Então, a classificação dos monossacarídeos pode ser de acordo com a função do carbonilo, que é uma aldosa ou uma cetosa. Aldosa, glicosa. Cetosa, frutose. Né? Segundo o número de carbonos, pode ter de 3 a 8 átomos de carbonos. Né? Se nombram acrescentando a terminação osa. Ao prefixo determina o número de carbonos. Então, se tem 3 carbonos, triosa. Se tem 4 carbonos, tetrosa. Se tem 5, pentosa. Quem são as pentosas? Ribosa. Ribosa. E a outra? Desoxirribosa. Ribosa e desoxirribosa faz parte de que moléculas? O que são? DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, ou desoxirribose. E RNA, ácido ribonucleico ou ribose. Tudo bem? Pentose. As hexosas, né, a pentose, 5 carbonos. As hexosas, né, 6 carbonos. Depois eu tenho as 7 carbonos, as heptosas. 8 carbonos, as octosas. Isso aqui não tem, né? E 9 carbonos, as nanosas. Tem aí as octosas? Não. Não? E depois, por último, pela disposição do grupo hidroxilo, né? Olha só, o livro está falando. Ela está entrando em contradição. Pela disposição do grupo hidroxilo, se classificam em séries D e séries L. Atenção. Eu não entendo agora. Nossa, é 7 horas da noite. Então vamos lá.
Propriedades físicas dos monossacarídeos. São brancos, sólidos, cristalinos, doces. Solúveis, são hidrossolúveis? São hidrossolúveis? Então tem alta polaridade, né? Possuem alta polaridade. Perfeito. Um átomo de carbono que contém 4 diversos grupos químicos forma um centro assimétrico chamado quiral. A gente já falou do carbono quiral, né? Pode desviar a luz polarizada para a direita, são chamados de estrógenos. Pode desviar a luz polarizada para a esquerda, são chamados de levógenos. Exatamente. Também a gente já falou aí, ó, né? O que são açúcares redutores? Isso a gente vai ver agora, ó. Os açúcares redutores são redutores porque o grupo funcional aldeído pode oxidar-se e formar um grupo ácido. O que são açúcares redutores? O grupo funcional aldeídico, ó, o grupo funcional aldeídico pode oxidar e formar o quê? Aqui, ó, não sei não. O grupo funcional aldeídico pode oxidar-se e formar um grupo álcool, um grupo ácido. Não é? Não é verdade? Não é aí? Olha aqui, ó. Ó, grupo aldeído. Álcool primário. Né? Mas, com a entrada de um outro oxigênio, o que vai acontecer? Vai formar o quê? Um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Então, o que é um carbono redutor? É quando o grupo aldeídico ele se oxida. O que é oxida? Tem a entrada de uma molécula de um oxigênio no grupo. E quando tem a adição de um grupo oxigênio nesse grupo funcional aldeídico, forma-se o quê? Forma-se o quê? Um ácido carboxílico. Então, o que é o açúcar redutor? É quando o açúcar que tem o grupo aldeídico, quando ele se oxida, forma-se um grupo ácido. Sim, eu acho que está falando isso. Não? Ela falou na aula, você se lembra? Não, por isso que eu tô falando. Aldeído se reduz a álcool primário, cetona a álcool secundário. Então, pera, aldeído se reduz. Álcool primário. Primário.